Eu oro para que Deus levante pessoas que não só abra mão daquilo que não é permitido, mas também que abra mão daquilo que é permitido. Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui compartilhar uma palavra de Deus para vocês, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 24. Nesse capítulo aqui, vai falar sobre o terreno de Araúna. É muito conhecido, acredito que por muitos, mas nos passa uma mensagem muito incrível. Nesse contexto aqui, Deus está muito irado com o povo. Então ele decide corrigir o povo através de seu servo Davi. Mas como Deus e Davi eles eram tão íntimos, Deus ele dá a oportunidade de Davi escolher como é que eles vão ser corrigidos. E Deus dá 3 opções para Davi. A primeira, 3 anos de fome na terra. A segunda, 3 meses sendo perseguido pelos seus inimigos. E a terceira, 3 dias de peste. Como Davi era muito íntimo de Deus, ele escolhe 3 dias de peste. Porque ele mesmo fala, eu prefiro cair nas mãos do meu Senhor, que ele é misericordioso, do que cair nas mãos do homem. Cara, Davi ele já tinha, o coração dele já totalmente voltado para Deus. E Deus ele começa a corrigir o povo. Então o anjo do Senhor passa pela terra de Israel e começa a derramar pragas e doenças, e ele chega num ponto que é no terreno de Araúna. E quando o anjo chega no terreno de Araúna, Deus ele ordena para que o anjo pare e falar para Davi ir até aquele terreno oferecer sacrifício para que cessasse a praga. Davi ele vai até o terreno de Araúna. Araúna fica muito espantado com a visita do rei, e quando Davi chega, Araúna vai ao encontro do rei e começa a conversar com o rei. E o rei Davi fala assim que ele precisa do terreno para levantar um altar para poder sacrificar a Deus para que cessasse toda a praga. E Araúna, ele com um coração muito generoso, ele fala assim para o Davi: Davi, esse terreno é seu, os meus bois são seus, todos os meus animais estão aqui, o que você precisar, você pode usar para poder sacrificar ao Senhor para que se cesse essa praga. E aqui a gente já aprende com Araúna, com o coração totalmente generoso em ofertar o seu terreno, em ofertar os seus bens para Deus. E a questão também de hierarquia. Araúna sabia quem ele era e sabia quem era o rei. Então isso mostra que Araúna ele também tinha o seu coração voltado a Deus por entender essas questões hierárquicas. Mas aí entra o X da questão, aí entra o coração de Davi, aí entra o porquê Davi era o homem segundo o coração de Deus. A resposta de Davi é surpreendente. Davi ele simplesmente ele arrebenta com tudo com essa frase, com esse versículo. Eu vou ler para vocês. Mas o rei respondeu: obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus sacrifício que não me custaram nada. Olha só a resposta de Davi. Davi ele era rei, ele era dono de tudo. Aquele terreno era basicamente dele. Ele poderia ter pegado aquele terreno, mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele sabia que tinha que oferecer um sacrifício para o Senhor. E ele fala: meu Deus. Ele conhecia um Deus que servia. Ele era íntimo de um Deus que ele servia. E ele fala assim: eu não vou oferecer sacrifício que não me custaram nada. Lembra quando você era pequeno? Corria nas igrejas e tudo mais? E você com certeza vai lembrar disso. Quando a sua mãe dava as moedinhas para você, ou dava uma nota para que você colocasse ali na salva, para que você colocasse ali no lugar onde se oferta. Para quê? Para você aprender, para você já ter essa prática de oferta. Mas aquilo é claramente uma oferta que não lhe custou nada. Não tinha me custado nada, aquele dinheiro não era meu, aquela oferta não era minha. Nós temos feito isso constantemente, oferecido ao Senhor sacrifícios que não nos custaram nada. Nós não conseguimos acordar um pouco mais cedo para agradecer a Deus pelo nosso dia. Nós não conseguimos dormir um pouco mais tarde para nos consagrar ao Senhor. O que nós oferecemos ao Senhor é só o que vem fácil. Para muitos de nós aqui, se fosse no lugar de Davi, teria aceitado o terreno e ofertado. Por quê? Porque aquilo era o mais fácil, aquilo era o mais prático, aquilo era o mais cômodo. Mas Davi ele foi diferente, e Davi nos mostra como devemos adorar a Deus e como devemos acessar o coração de Deus. Então, se você quer chamar a atenção de Deus, se você quer ter uma intimidade, um relacionamento maior com Deus, precisamos oferecer sacrifícios que nos custe alguma coisa, que nos custe tempo, que nos custe talvez um rolê que a gente vai dar e a gente, não vou porque eu tenho um compromisso, eu tenho um culto, sabe? Começar a ofertar ao Senhor coisas que realmente
façam diferença. Eu ouvi uma frase do Luiz Hermínio que ele fala assim: eu oro para que Deus levante pessoas que não só abra mão daquilo que não é permitido, mas também que abra mão daquilo que é permitido. Sabe, para a gente ter uma geração que comece a abrir mão de coisas que é permitido, mas tipo assim, eu vou abrir mão disso. Sabe, um Netflix, sabe, um celular, ficar tantas horas, não é errado isso aí, não é errado você ter o seu momento de lazer, seu momento de... Mas se nós queremos acessar o coração de Deus, se nós queremos ter mais intimidade com Deus, você já parou para pensar e você já... Tipo assim, mano, eu vou desligar o Netflix e vou pro meu quarto, Mateus 6,6, eu vou fechar a porta do meu quarto e vou buscar ele em secreto, eu vou oferecer ao Senhor um sacrifício que tenha me custado pelo menos alguma coisa. Bom, então é isso, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para passar para vocês. Se por acaso essa mensagem fez algum sentido, se tocou o coração de vocês, que vocês comentem aqui embaixo para que através dos seus comentários nós possamos estar orando por vocês e vocês também orando aqui pela gente, pela YouVision. Se você por acaso deseja se aproximar de Deus, ter um relacionamento melhor com Deus, mais íntimo de Deus, assim como Davi, ele tinha o seu coração voltado para Deus, a mensagem que eu deixo é: pare de pegar as moedas da sua mãe e comece a usar as suas próprias moedas para oferecer ao Senhor. Então oferte algo que lhe custe alguma coisa. Obrigadão, até mais.